Olá amigos, estou de volta com mais uma super videoaula para vocês. Hoje daremos continuidade ao nosso mini curso de Fireworks CS4. Hoje é nossa videoaula de número 4 e hoje vamos aprender alguns efeitos que iremos aplicar em cima de alguns objetos, trabalhando um pouco com as ferramentas que a gente aprendeu nessas últimas 3 aulas do nosso mini curso, ok? Então vamos iniciar. Eu já criei aqui o meu documento com um tamanho de 600 por 380. Você pode visualizar aqui, ó, aqui no cantinho, onde eu estou passando o mouse aqui, que está o tamanho do meu documento, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a trabalhar com degradê, tá? O que seria o degradê? Quando você aplica uma cor em um objeto, em uma parte desse objeto, e você pode mudar essa cor na outra parte do objeto, como se ela tivesse mais escura em uma parte e vai clareando até a outra parte do objeto, isso é que seria um degradê. Então, para a gente entender melhor, eu vou estar criando aqui para mostrar para vocês. Então, vamos criar aqui o nosso retângulo, para a gente entender como funciona um degradê, tá? Então, tem o meu retângulo aqui. Para eu trabalhar com degradê, eu posso trabalhar de duas formas. A primeira, vou voltar aqui na seleção, selecionei o meu objeto, tá? Aí tem essa opção aqui embaixo, onde está escrito Solid. Eu vou clicar nessa setinha que está apontando para baixo, vou vir aqui em gradiente, e aqui tem vários estilos de degradê que eu posso estar utilizando. Olha só, vários estilos. Tá? Vou utilizar esse aqui, o linear, que ele é bem comum de ser utilizado, ok? Então, o que ele faz? Ele coloca duas cores nesse objeto. Tá? Você pode colocar mais se você quiser, mas por agora a gente vai estar trabalhando só com essas duas cores. Então, você pode escolher uma cor para uma parte do objeto e uma outra cor para outra parte. Tá? Para ficar interessante, é sempre bom você colocar uma cor em uma ponta e a mesma cor desse objeto, só que um pouco mais clara. Então, vamos trabalhar com esse objeto aqui. Tá? Então, já colocamos um degradê aqui embaixo, onde a gente pode trabalhar com as cores desse objeto. Clicou, aí ele vai exibir essa caixinha. Sempre que eu colocar um degradê, que eu tentar alterar as cores, ele vai mostrar dessa forma. Então, o que eu faço? Primeiro eu vou alterar essa cor aqui, ó. Cliquei, aí eu procuro a cor que eu desejo. Vou escolher essa cor aqui, ó. Pronto, né? Aí eu vou clicar em cima dessa desse outro ponto aqui. Vou escolher a mesma cor, só que agora eu vou clicar novamente e vou clicar nessa outra opção aqui, ó, que é para eu clarear essa cor. Cliquei. Olha só que interessante. Vou clicar fora aqui agora. Olha só. Isso aqui é um degradê. Tá? Você consegue colocar uma cor se dissolvendo ou clareando de uma ponta até outra. Olha só que interessante. Agora vamos colocar mais cores aqui para que vocês possam entender. Clicar aqui novamente. Olha só, quando você passa o mouse aqui nessa região aqui abaixo das cores, aparece um sinal de mais junto à setinha do mouse. Tá? Então significa que se você clicar aqui, ele vai adicionar um novo ponto, uma nova paleta de cor. Ok? Então, cliquei. Olha só, apareceu um novo seletor de cores. Tá? Então, o que eu faço? Clico aqui novamente. Posso escolher uma outra cor. Tá? Então, poderia colocar a mesma cor, só clarear um pouco mais ou escurecer, se for o caso. Olha só, dá um outro efeito. Tá? Então, poderia fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui escuro, né? Uma cor escura. Aqui também a mesma cor. E vou colocar aqui no meio e vou clarear essa cor. Olha só, tá vendo que efeito que deu? E você pode adicionar quantas cores você desejar, tá? Até ficar. Você pode mover à medida que você vai movendo esses seletores aqui. A alteração também vai sendo feita aqui no seu objeto. Aí é só você deixar da maneira que você desejar. Você pode colocar a cor que você quiser, misturar as cores que você quiser e aplicar o efeito que você desejar. Olha só que interessante. Posso colocar mais cores se eu desejar. Entenderam?
E aqui eu tenho outras opções de degradê que na verdade são misturas de cores já definidas. Olha aqui em cima, mostra o nome das cores, tá? Só você clicar em algum deles que você vai ver a mistura de cor aparecendo no seu objeto, tá? É uma mistura pré-definida, tá? E você pode alterar também de acordo com o que você desejar, só mudando aqui nos seletores, ok? Essa é a maneira que você utiliza para estar trabalhando com o degradê. E você pode utilizar essas outras opções que tem aqui, ó. Gradiente. Olha só. Só você escolher, alterar e colocar a cor que você desejar. Ok? Agora vamos deletar. Vamos criar novamente o objeto aqui na tela. Olha só. Como você já tinha definido antes, ele vai voltar com a mesma cor. Então o que você faz? Vamos supor que você não quer mais um degradê. Só você voltar aqui nessa opção e colocar Solid. Ou seja, vai colocar uma cor sólida. Tá? Beleza. Agora vamos colocar o degradê da outra forma. Tá? Aqui na paleta de colors aqui do lado tem essa ferramenta aqui. Ó. Então vamos clicar nela, pressionar e escolher aqui ó, o Gradients Tool. Clicou. Aí você tem agora essa opção aqui, ó. Você vai clicar no início do objeto, segurar e arrastar até o final dele. Olha só. Você pode clicar em qualquer ponta desse objeto. Você pode movimentar aqui, ó, mover para outras partes. Clicar nessa outra ponta aqui no quadradinho, diminuir esse degradê. Você escolhe como que vai ficar, tá? Ou você pode selecionar aqui novamente, vamos colocar outro gradiente, vamos colocar o linear, certo? Aí você pode mudar a posição desse gradiente da maneira que você desejar. Olha só, clicou, segurou, você pode segurar o Shift, que é para não distorcer o seu gradiente, e você pode traçar retas aí e colocar o gradiente da maneira que você desejar, ok? Então a gente aplicou esse gradiente em um retângulo. Vamos aplicar agora o gradiente em um texto. Clicou aqui no T de texto. Vamos colocar aqui by Marcelo. Vamos aumentar esse texto. Vou colocar 50. Perfeito. Agora vou clicar nessa ferramenta novamente, o Gradient Tool. Mesma coisa, clico em uma ponta e arrasto até a outra. Olha só. Depois é só alterar as cores. Posso alterar por aqui ou por aqui, ó. Tanto faz. Tá? Vou mudar, vou colocar aqui uma cor mais escura. Aqui é uma cor, a mesma cor, só que eu vou clarear essa cor. Clicar aqui, vamos clarear. Olha só que interessante. Então, dependendo da forma que você coloca o degradê, olha só, dá um efeito bem interessante nos seus objetos. Tá vendo que interessante? Bem legal. Dá até um efeito parecido com vidro quando você coloca esses efeitos de gradiente em texto. Olha só. O mais interessante de trabalhar com degradê é sempre você colocando as duas cores em ambos os lados, só que em um dos lados você só clareia um pouco para dar esse efeito aqui que está aparecendo aqui. Ok? Agora vamos para outro efeito. Vamos apagar aqui. Agora a gente vai trabalhar com sombras, tá? Vou ensinar vocês como colocar sombra em texto e em outros objetos aqui do vetor, ok? Vamos pegar o nosso texto novamente. Vamos colocar aqui. Vamos digitar. Fireworks. Deixa eu alterar. Vou colocar outra fonte. Perfeito. Vou alterar a cor. Tá? Agora eu vou colocar uma sombra nesse texto, tá? Então selecionei o objeto. Aqui embaixo nas propriedades eu tenho essa opção aqui, ó, Filters. Cliquei. Aqui no sinal de mais, eu vou ter aqui, ó, Shadow and Grow.
e vou escolher essa opção aqui, ó, Drop Shadow. Cliquei, a sombra já apareceu, só que eu tenho as configurações dessa sombra aqui. Primeira opção, eu vou configurar a distância que essa sombra vai ter do objeto, tá? Então, posso colocar 7 aqui, que é o padrão, ou eu posso aumentar, colocar 10, por exemplo. Cliquei, aí eu clico em outra opção aqui, só para ele validar. Olha só, distanciou. Ou posso colocar menos 5. Olha só. Aqui eu vou configurar a opacidade dessa sombra, tá? Então eu posso deixar essa sombra mais clara, ou posso deixar essa sombra mais escura, tá? É definido em porcentagem. Então eu configuro aqui da maneira que eu desejar. E aqui eu vou configurar o quanto que essa sombra vai se dissolver nesse objeto, tá? Então, o padrão é 4. Eu posso estar aumentando esse efeito de dissolver. Perceba que ele se dissolveu atrás do objeto. Se eu diminuir, então você vai colocando aqui da maneira que você achar mais interessante, ok? E aqui eu configuro o ângulo dessa sombra, tá? Então cliquei aqui e vou mudando a posição, o ângulo dessa sombra, entendeu? Vou reduzir aqui um pouco. Olha só. Tá? Então eu mudo o ângulo. Deixa eu mudar a distância aqui para ficar mais fácil de entender essa opção. Olha só, tá desse lado, eu vou mudar para o outro lado. Olha só, eu só ir mudando que a sombra vai mudando de posição. Entenderam? Então vamos configurar de uma maneira aqui que fique bem interessante. Vamos colocar a distância de 7 mesmo. Colocar 80 de opacidade, 80%. Colocar o ângulo dessa forma. Tá? E aqui eu posso mudar a cor dessa sombra, tá? Então posso clicar aqui na cor que eu quiser e pronto, cliquei fora, a sombra foi colocada no objeto, tá? Vamos supor que eu coloquei essa sombra, só que eu quero mudar novamente as configurações. É só vir aqui, ó, cliquei no objeto, vai aparecer aqui a sombra que eu coloquei, tá? Então é só dar 2 cliques aqui em cima da palavra Drop Shadow. 2 cliques, apareceu de novo as configurações, ok? E aí você pode mudar da maneira que você achar mais conveniente, ok? Então vamos colocar de outra forma aqui para que vocês entendam. Vamos colocar o fundo mais escuro, né? Colocar um fundo escuro, vou colocar assim, tá? Agora perceba que é um fundo escuro com a fonte, né? Com a cor da fonte, por mais que não seja a mesma cor, é uma cor escura. Então a gente tem que dar um destaque nesse texto que a gente colocou aqui, tá? Então selecionei. Então a gente vai colocar, ó, dá 2 cliques aqui, vou colocar uma sombra branca, tá? Olha só, para melhorar o destaque. Vou colocar a distância 0, olha só, e eu vou colocar 100% aqui de opacidade, tá? E olha só, eu consegui dar um destaque nessa sombra para que ele consiga destacar o texto que eu coloquei aqui, entenderam? E, por fim, tem uma outra opção aqui, que é essa opção aqui. O que ele faz? Essa opção aqui de baixo, ó, o canal aqui Out. Então, eu clico nessa opção, ele vai transparecer o fundo do meu texto e vai permanecer só a sombra com a borda. Olha só. Então, olha só que interessante. Isso aqui é bem interessante se você quiser colocar, marcar alguma foto, alguma imagem com a marca d'água, tá? Então isso aqui você pode utilizar como marca d'água, tá? Olha só que interessante. Vou colocar um outro objeto atrás para vocês entenderem. Então, vou criar um outro objeto aqui. Colocar uma textura, que a gente já havia visto isso na aula passada. Pronto. E vou reduzir aqui para 8. Para 5. Olha só, eu vou trazer esse objeto para frente. Ctrl, selecionou para cima. Olha só. Então perceba que é um texto que se adapta a qualquer cor, porque o fundo não existe, tá? O fundo está transparente. É bem interessante, tá? Olha só, para ficar mais interessante, eu posso reduzir a opacidade desse objeto. Olha só. Virou uma marca d'água,
que é bem interessante para você estar colocando em cima de imagens, tá ok? Então, vou deletar esse objeto aqui atrás, vou clicar aqui novamente. Vamos supor que agora que eu quero retirar essa sombra, eu não quero mais que esse objeto tenha sombra. É só eu clicar aqui nessa opção, onde tem essa marcação aqui, cliquei, vai ficar com um xizinho vermelho, sumiu. Vou voltar a opacidade para 100% e não tem mais sombra. Entenderam? Vamos apagar. E a mesma coisa você pode fazer com outros objetos. Ok? Mesmo objeto. Vou clicar aqui nesse mais, drop shadow and grow, drop shadow. E aqui eu coloco a sombra da maneira que eu desejar. Vou colocar aqui 10. Não, vou colocar 0. Vou colocar aqui 100%. Vou dissolver 10%. Agora eu vou colocar a sombra da mesma cor do objeto. Então eu clico aqui na cor e agora eu tenho liberdade para estar selecionando qualquer cor aqui do meu palco. Então é só eu trazer o seletor aqui em cima do objeto, cliquei, ele selecionou a mesma cor. Então é só eu continuar trabalhando aqui, que ele vai me dar alguns efeitos, tá? Então vamos mudar um pouco essa cor aqui. Vou colocar uma outra cor, vou colocar essa cor aqui, ó. E agora vou selecionar aqui novamente e colocar essa outra cor aqui, que é uma cor mais clara, né, para se destacar melhor no fundo. Então olha só, colocou uma sombra, ficou bem interessante. 2 cliques aqui, olha só, e pronto. Um novo efeito bem interessante para vocês estarem aplicando aí nos seus projetos, ok? Vamos deletar, bem interessante isso daqui. Agora vamos colocar o fundo branco aqui novamente. Vamos trabalhar de outra forma. Pegar novamente aqui o nosso retângulo, tá? A gente aprendeu um pouco de degradê. Agora a gente vai aprender como esmaecer uma parte do objeto. Ou seja, a gente vai pegar a parte do objeto e vai dissolver. Ou seja, é uma opção bem interessante se você quiser unir imagens, objetos que tem detalhes, unir os dois sem ter aquela impressão que os dois objetos foram unidos, tá? Então, vou mostrar como que funciona. Então, selecionei o meu objeto, tá? Vou vir nessa opção aqui, ó, Command, Creative, e vou escolher essa opção aqui, ó, Auto Vector Mask. Aí ele vai trazer essa opção aqui para mim, tá? Perceba, isso aqui não é um degradê, ele está dissolvendo, ele está esmaecendo uma parte do objeto. Então aqui eu tenho várias posições, é só escolher a que mais me agrada, tá? Escolheu a opção que mais te agrada, é só clicar em Apply. Viu só? Que interessante. Só para mostrar para vocês que ele está dissolvido mesmo. Vou criar um novo objeto. Vou enviar esse objeto para trás, Ctrl direcional para baixo, e vou colocar uma outra cor. Então olha só, consegue perceber? Olha só, um pouco dessa parte aqui amarelo aparecendo em cima desse azul. Então ele está dissolvido. Então você consegue unir objetos diferentes com esse efeito. É um efeito bem interessante para você fazer montagem de fotos também. Só para a gente entender melhor esse efeito, eu vou trazer 2 imagens aqui para o palco para a gente aprender um pouco mais sobre esse efeito. Então, como eu não quero abrir em um outro documento, eu vou importar as imagens para esse mesmo palco que eu já estou trabalhando. Então, vou clicar aqui em File. Em vez de clicar em Open, eu vou clicar aqui, ó, em Import Desktop, e vou clicar nessa imagem aqui, ó, da Hilary Duff. 2 cliques, importei. Então ele exibe essa ferramenta aqui para mim, ó. Para que serve essa ferramenta? Para eu marcar que tamanho que eu quero esse objeto. Então cliquei, segurei e vou arrastar até ficar no tamanho que eu quero. Esse tamanho tá bom. Então tem uma imagem aqui. Eu vou trazer uma segunda imagem, mesma coisa. File, Import. Vou trazer essa outra aqui, que é a Jennifer Morrison. Mesma coisa. Tá? Então perceba que são 2 imagens diferentes, são pessoas diferentes, imagens diferentes, e eu vou fazer uma espécie de fusão entre essas 2 imagens utilizando aquele efeito, tá? Então perceba que dessa forma
não fica algo interessante. Dá pra ver que uma imagem está sobrepondo a outra, né? Uma imagem sobrepondo a outra e assim não fica interessante. Então, vou clicar nessa primeira imagem, Command, Creative, Auto Vector Mask. Tá? Aqui eu vou escolher a posição, vou querer nessa posição e vou dar um Apply. Mesma coisa, eu vou clicar agora aqui na outra imagem da Hilary Duff, Command, Creative, Auto Vector Mask. Agora aqui eu vou colocar na outra posição. Coloquei aqui, nessa opção aqui, e Apply. Olha só, então as imagens agora são imagens diferentes. Só que como eu dissolvi partes dessas imagens, então eu consigo colocar as duas imagens próximas sem dar aquela impressão que elas foram sobrepostas uma em cima da outra. Agora vamos aproximar um pouco mais. Olha só. E selecionar as duas e vou dar um Ctrl G para agrupar. Vou utilizar aquela mesma opção que a gente colocou de sombra, só para vocês entenderem. Vou colocar aqui um texto. Colocar aqui. Colocar a fonte de tamanho 45. Perfeito. Colocar a fonte cinza. Filters, Shadow and Grow, Drop Shadow. Vou colocar fonte, né? Vou colocar aqui a distância da fonte 0. Vou colocar aqui 8. Opacidade 80. E vou escolher essa opção aqui, ó. Sumiu. E a cor eu vou colocar a mesma. E pronto, olha só. Agora eu vou reduzir um pouco a opacidade desse objeto. Vou colocar 50. Um pouco mais, 80. Essa aqui é uma opção bem interessante que vocês podem colocar. Geralmente você encontra isso em imagens que são publicadas na web, que você não quer que essa imagem seja copiada por outras pessoas sem ter uma identificação sua. Então, coloquei aqui e vou mudar a rotação desse objeto. Olha só. Então, o efeito está pronto e a marcação foi feita. Viu que interessante? Então, agora eu vou apagar essas imagens aqui do meu palco. Tá? Vamos trabalhar com uma forma bem interessante agora, utilizando esse mesmo efeito. Vou pegar o T de texto, colocar aqui novamente. Agora eu vou fazer um efeito, um estilo meio espelhado. Então, escolhi o texto, vou dar um Ctrl C, Ctrl V para copiar, ou então Alt e arrasta. Certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai inverter esse texto aqui, tá? Esse objeto para vertical, ou seja, ele vai ficar ao contrário desse objeto aqui. Então selecionei, agora eu vou vir nessa opção aqui, ó, Modify, Transform. Aí eu vou colocar aqui, ó, Flip Vertical. Ele inverteu, está embaixo, certo? Vou colocar aqui um pouco próximo do meu outro objeto. Vou lá em Commands, Creative. E vou escolher essa opção aqui, ó, Auto Vector Mask. Ok? E vou escolher essa outra opção aqui, ó, de baixo. Tá? E Apply. Perceba que ele deu uma leve esmaecida na parte de baixo. Então eu posso aumentar esse efeito. Então é só eu clicar aqui nesse quadradinho aqui do efeito e segurar o Shift para ele não mudar. Mudei. Agora eu vou diminuir um pouco a opacidade, colocar 80. Reduzir um pouco mais, colocar 50. Perfeito. Vou mudar a cor do fundo. Olha só que interessante. Você tem aqui um efeito, né? Bem interessante. Vou colocar um pouco mais claro para
o efeito ficar melhor. Olha só, você tem um efeito aqui meio espelhado de um objeto. Um efeito bem interessante para que vocês possam trabalhar. Ok? Vamos apagar aqui. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desses efeitos, tá? São efeitos bem interessantes que vocês podem estar utilizando aí para estar trabalhando com seus projetos, tá? Claro que o Fireworks tem muitos outros efeitos que vocês podem estar trabalhando, tá? Isso aí foi só um pouco do que ele pode proporcionar para vocês. Procurem utilizar as outras opções dessas que eu mostrei para vocês e se dedicar bastante a essa ferramenta, que é bem interessante, tá? Nas próximas videoaulas a gente vai estar continuando esse mini curso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.